Boa noite, despachantes. Bem-vindo ao Portal Despachando. O Portal Despachando tem começado a levantar assuntos que envolvem a categoria, não é? E nós vamos entrevistar lideranças. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Everton Calamucci, que é advogado despachante, presidente do Sindipar e presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. Boa noite, doutor Everton. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Sebastião. Boa noite, caros despachantes, não só do Paraná, mas como do Brasil, que estão acompanhando essa live tão importante que é o Papo, né, com despachantes, e que, para nós, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de ouvir, te conhecer pessoalmente e poder falar com os despachantes do Brasil. Obrigado, doutor Everton. Doutor Everton, eu queria que você explicasse para a gente como que surgiu a FENADES e por que ela mudou de despachante público para despachante de trânsito. Essa é uma boa pergunta. A Federação Nacional dos Despachantes Públicos, ela teve o início no Rio de Janeiro. Ela foi criada no Rio de Janeiro pelo Dr. Raymond, que ele era um grande homem, uma pessoa muito letrada, um político astuto e com boas relações junto aos governos, especialmente o governo estadual do Rio de Janeiro. E lá foi criada a Federação Nacional dos Despachantes Públicos, que era com o intuito de ser a primeira instituição nacional com a finalidade de asfaltar o caminho para o projeto que eles defendiam, que era o projeto do despachante documentalista. Um despachante não só voltado à área de trânsito, mas um despachante genérico, que faz tudo. Pois bem, e aí, por que a denominação público? Porque a lei estadual do Rio de Janeiro, dos despachantes, que, aliás, para quem não sabe, essa lei ainda está em vigor, está em pleno vigor, mas com poucos despachantes públicos que existem. Na oportunidade, o doutor Leonel de Moura Brizola, então governador do Rio de Janeiro, ele resolveu criar a lei dos despachantes públicos. Por que o termo foi usado despachante público e não de Detran? Porque o doutor Leonel Brizola, na sua sapiência, na sua inteligência como administrador público, o doutor Leonel, ele simplesmente entendeu que o despachante de trânsito, o despachante que opera no Detran, era muito importante para o aparelho de Estado, para a arrecadação do Estado. Na oportunidade, ele estava envolvido com aquelas CIEPs, que foi um grande projeto de educação desse país. Né? E ele precisava, efetivamente, do trabalho de todos, inclusive dos despachantes, no sentido da arrecadação. E os despachantes que realmente conseguiram cumprir as metas desejadas, o doutor Leonel Brizola foi muito feliz quando colocou uma lei do despachante público. Uma lei que dava direito, veja só, Sebastião, ao despachante fazer a vistoria veicular no Estado do Rio de Janeiro. Uma lei que autorizava o despachante a praticar atos processuais até então inimagináveis, como era a revisão dos documentos, como vocês dizem aí, a triagem ou a conferência de documentos, como alguns outros estados, e o despachante podendo ter uma liberdade de atuação muito grande. E mais, ele tornou o despachante público porque ele entendeu e equiparou o despachante como funcionário público do Rio de Janeiro fosse. Então, você tinha o teu escritório, você colaborava, você pagava ao IPERJ, que é o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, e teria uma aposentadoria como funcionário público. Era fantástico, olha. E que, infelizmente, nunca foi completamente colocado em vigor, porque logo em seguida o doutor Leonel Brizola acabou sendo o governo do Rio de Janeiro e ainda substituiu os despachantes públicos. Mas esse nome, despachante público, ele só era aplicado ao Estado do Rio de Janeiro e não é ao país. Nós, aqui do Paraná, sempre fomos despachantes denominados despachantes de trânsito, ou seja, aqueles que operam exclusivamente nos Detrans estaduais, no Detran estadual. Então, e no Brasil inteiro, eu fui fazer o levantamento, a única denominação oficial que se tinha de despachante público era no Rio de Janeiro, porque o doutor Leonel Brizola equiparou o despachante de trânsito, equiparou o despachante como se fosse servidor público.
E tem muitos despachantes, que muito pouca gente sabe, estão inclusive aposentados pelo IPERJ, pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, um período áureo da nossa história, e que ficou. E daí, como ele quis criar uma federação nacional, ele adotou a denominação do Rio de Janeiro, que era público, mas só tinha no Rio. Então, nós, depois que eu assumi, eu transferi a sede para Brasília. Nós temos uma sede lá na quadra 303, Asa Norte. O despachante brasileiro que quiser estar convidado aí na nossa sede, é pequena, é humilde, mas ela serve exatamente aos interesses da nossa categoria lá no Rio de Janeiro. Mudamos para lá e também, em assembleia, mudamos a denominação, trazendo como despachantes de trânsito, porque na maioria dos estados ainda se fala em despachante de trânsito. E é por isso que nós fizemos a denominação de trânsito, porque a Federação Nacional está voltada para o despachante de trânsito, que é a grande maioria dos profissionais que operam hoje no Brasil de trânsito. 99% do nosso serviço, me perdoe, aqueles que operam em outras áreas, mas 99,9% é praticamente nós operamos nos DETRANS estaduais. Ok. Ô, vamos falar um pouco sobre o Renave, que a gente teve vários e-mails aqui, e como o senhor sabe, foi lançado no dia 24, né, depois de muita confusão, e nós vimos algumas empresas de tecnologia, inclusive até muitas lideranças do mundo despachante, iludindo a categoria que o despachante pode ser inserido no Renave, através de uma empresa de tecnologia. Tem gente pregando que vai mudar isso através de Assembleia Legislativa. Tem minutas de portarias. Eu queria que o senhor explicasse para a categoria e falasse para a categoria se a regulamentação da profissão com a lei 14.282 mudou isso. O despachante pode ser inserido no Renave. O Renave é uma ameaça. Eu queria que o senhor explicasse o início do Renave, né, com aquele dossiê da FENABRAVE contra o mercado despachante, doutor. Olha, eu vou colocar para vocês uma coisa. É uma pergunta complexa, ela é dividida em várias questões, não é só. Mas vamos falar primeiro, vamos se concentrar primeiro na questão RENAVE, Registro Nacional de Veículos. Na verdade, ele existe. O RENAVE está inserido no Código de Trânsito, no Código Brasileiro de Trânsito. Está lá, o RENAVE. Artigo 330, alguma coisa assim. Eu não estou aqui com ele agora, mas nesse capítulo aí. Está lá dizendo que as empresas, né, as concessionárias e também a de veículos usados teriam que ter um livro para informar, né, a entrada de veículos, né, no seu estoque e a consequente saída. Tudo bem. Isso é uma coisa. Aí veio a FENABRAVE e os revendedores de veículos com a intenção de invadir o mercado que tradicionalmente sempre foi do despachante de trânsito. Sempre foi nosso. Então, aqui não há, eu não me recuso a dizer que nós também podemos entrar no Renave. Não temos que entrar no Renave. Essa é uma atividade que sempre foi nossa. Quem está usurpando do direito do despachante são os donos de concessionária, são esses mercadores que estão usurpando através de uma portaria, de uma resolução, e é mais um fiasco, eu já falei isso, mais um fiasco do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Aliás, nós temos que estudar um pouquinho melhor quem são as pessoas que fazem parte desse conselho, as câmaras desses conselhos, porque essas câmaras, me parece que as pessoas que lá estão não têm capacidade técnica nem cultural e nem técnica para fazer parte desses conselhos. Me parece que é uma jogada política, não há nenhum critério por parte do Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, em apontar essas pessoas para estarem lá legislando. E digo mais, legislando mais dos senhores deputados que estão lá em Brasília, nas comissões. Um deputado para aprovar uma lei, que ele foi eleito pelo povo, pelo voto popular, ele tem uma série de obstáculos que ele tem que vencer. As comissões de Constituição e Justiça, depois a comissão de tais comissões, às vezes passa por 5, 6 comissões,
até ser aprovado pela Câmara e depois ser ratificada ou não pelo Senado. E depois ainda é para o presidente da República sancionar ou não. O pessoal do Conselho Nacional de Trânsito, ele legisla sem ter um voto, sem precisar mostrar a cara. Isso é um absurdo que acontece no Brasil. Esse excesso de poder aos conselhos e ao Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito é campeoníssimo em fiascos, em resoluções. Eu já falei isso lá. Vocês lembram? Os primeiros socorros? Eu já falei lá na audiência pública, na frente de todos os deputados. Quer dizer, fazer legislações de um acidente de automóveis. Imagine os senhores que estão em casa aí. Um acidente, o cara abrindo ali com esparadrapo e band-aid. Atender as pessoas, venderam milhares e milhares e milhões de kits de primeiros socorros que não tinham utilidade nenhuma. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. Depois, os extintores de incêndio. Quem não lembra do extintor dos veículos, obrigatoriedade, mais um achaque ao bolso do contribuinte brasileiro, mais um estelionato que se fez do bolso do contribuinte brasileiro, do dono do automóvel desse país. E aí, e aí continuou. A mesma TPV, que a gente está tendo hoje, que eu achei até uma evolução positiva, mas a TPV, o amadorismo foi tão grande dos nossos legisladores e do CONTRAN, que eles puseram a funcionar, né, por interesses de empresas de TIs, essas empresas de informática aí, que tem um projeto grande de informatizar o país sobre a égide da modernidade, que não tem nada a ver com modernidade, tem a ver com ganhos excessivos de empresas que estão lá residindo em Brasília e atuando em Brasília, né? Fizemos lá a TPV. Tudo bem. E daí tivemos o licenciamento eletrônico. Então, tudo bem. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe. Eles comunicaram o Itamaraty e puseram no Brasil, puseram o documento de licenciamento eletrônico, e aí nós tivemos uma série. Eu fui, porque nós aqui no Paraná temos um estado de fronteira, né? Um estado de fronteira, com o Paraguai e com a Argentina. Tivemos um monte, mas uma série de caminhões apreendidos do Paraguai, porque os policiais do Paraguai não reconheciam aquele documento A4. Ah, mas tem o QR Code. Não, o nosso sistema não lê. Não lê o sistema do Paraguai ou da Argentina, ou do Uruguai, quiçá do Chile, Bolívia. Eles não pensaram que o Brasil, nosso país, que é continental, ele faz fronteira com a Guiana Francesa. Você sabe que a Guiana Francesa, quando você penetra no território da Guiana Francesa, você está em território europeu praticamente. Porque lá é uma possessão francesa ligada ao mercado comum europeu. Como é que você vai passar um veículo que eles nem sequer conhecem esse documento? Um documento que é um papel, uma folha. Tudo bem. Se tiver QR Code, ótimo. Né? QR Code, se os sistemas dele, sem problema nenhum, vale. Mas acontece que não foi interligado os sistemas da América do Sul. Então, você não vai só para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, que é o Mercosul, mas você vai para o Chile também. Quantos mineiros, baianos, vamos conhecer o Chile, vai lá para o Chile aprendido. Porque eles não. Mas vem cá, você vai apresentar um documento que é uma folha. Então, isso aí foi feito às pressas, para satisfazer empresas que têm um ganho, mas quem pagou preço alto foi o caminhoneiro brasileiro. Foi o turista brasileiro que saiu das nossas fronteiras, foi para o Uruguai, para a Argentina. Então, agora, eu vou dizer, essa questão do Renato é mais um fiasco, é mais uma resolução mal feita, mal trabalhada, que favorece e perigosa, porque ela favorece grupos. E eu vou explicar por quê. Se o senhor se permitir, Sebastião, porque eu acho que eu não quero ser aqui... Pode falar sim, pode falar sim. Apenas eu falando.
muitas vezes no Brasil, e lá no Rio Grande do Sul, certa feita eu estive lá, inclusive com o presidente do Sindicato dos Despachantes do Rio Grande do Sul, onde o Ministério Público Federal fazia algumas indagações ao presidente, o Sibério, lá do Rio Grande do Sul, e hoje ainda continua sendo presidente lá. O Ministério Público procurou, porque havia série de indícios do que os despachantes cobravam um honorário do seu cliente, a concessionária cobrava 10 vezes mais, alegando que aquele era o honorário do despachante, e que não era verdade. O despachante não cobrou R$2.000 para fazer um serviço de honorário. O despachante cobrou as taxas e R$200 no máximo de honorário, na época, na oportunidade. Mas o despachante, escravo, porque ele é escravo muitas vezes, ele é obrigado a dar esses recibos, essas notas para as empresas, para os mercadores, donos de concessionário. Agora, vai ficar mais fácil fazer o achado. Vai ficar mais fácil para fazer o estelionato. Agora, ele vai cobrar R$2, R$3.000 de honorário e vai embutir, sabe aonde? No financiamento. 90% dos veículos vendidos em concessionários no Brasil são veículos que são objetos, né, de prestação. São veículos que são financiados. Então, você embute em 75 ou 60 suaves prestações. Pega o horário cheio, o banco recebe com juros ao longo de 60 meses, ou até mais. Essa é a grande realidade. E assim será também com o carro usado. O que nós não podemos permitir, e eu não vou permitir, enquanto presidente da Federação Nacional, é que alienígenas, no nosso negócio, que eles assumam ferramentas que sejam dadas, ferramentas, pelo Senatran, pelo Contran, ferramentas nossas, de nosso trabalho, para mercadores, para pessoas que não fazem parte. O negócio deles é vender carro. O negócio deles é vender carro. Não é entrar no serviço do despachante, que é o nosso labor, é o nosso trabalho. E se a gente não andar na linha, você sabe, Sebastião, a gente pode ter a nossa credencial caçada. O mercador não. Ele vai continuar fazendo, ele vai continuar com a sua loja aberta e vai continuar fazendo as suas obras. Eu não estou aqui acusando e nem fazendo nenhum tipo de presunção contra mercadores e contra comerciantes. Mas muita coisa vai acontecer. Vai ficar instituído a bagunça, vai instituir a pouca vergonha, vai instituir uma série de problemas com compra e venda de carros que, consequentemente, vão desaguar no Poder Judiciário. E vai encher mais ainda o Poder Judiciário de ações por conta de compra e venda de veículo, que hoje é a campeoníssima nos fóruns do país. Compra e venda de carro entre comprador e vendedor são as ações que não deram certo. E não raramente envolvimento dos donos de garagem, esses multimarcas que dizem, e também das concessionárias. Estão dando o galinheiro para as raposas cuidar. E isso nós não vamos admitir, a federação não vai admitir. Já iniciamos com essa audiência pública, conseguimos passar por fases dificílimas ainda, que foi a aprovação dessa audiência pública na Comissão de Viação e Transportes, que é a comissão que trata dos assuntos relativos à área de trânsito, e conseguimos agora também, junto aos deputados, que parem com a sacanagem do CONTRAN de fazer modificações em resoluções, né, para arquivar quando algum deputado se insurge. Eu vou explicar como é que funciona esse negócio. Não sei se posso já adentrar nesse tema. Pode sim, doutor. Então, veja bem, vamos lá. A resolução que criou o Renato, ela estava lá atrás. Ela foi criada. Eu vou chutar aqui o número, não é essa, tá? Não são esses números. Vamos dizer, criou a resolução 710. Vamos lá. Quando começou o Renato,
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, tá, se insurgiu contra essa resolução, já apontando uma série de possíveis irregularidades que poderia ter, e entrou com um projeto lá, uma PDC, né, no sentido de excluir essa resolução, acabar com ela. É isso que é a verdade. Pois bem, o CONTRAN muda 2 ou 3 artigos, ou a redação maliciosamente, muda a redação e cria uma resolução 718. Um exemplo para você, não é essa resolução, eu como exemplo. Aí, aquela, a 717, que o deputado deu entrada, ela tem que ser arquivada, porque ela não existe. E cada vez que alguém levantar arguir uma inconstitucionalidade, ou arguir uma insatisfação contra essas resoluções, cria uma nova, mas sobre a mesma matéria. Vai para 719, vai para 720, vai para 721, e assim vai. Cada vez. E os deputados são automaticamente eleitos. Desta feita, não aconteceu. Nosso trabalho em Brasília, nós chamamos as lideranças, conversamos com alguns deputados, e o deputado Zé Neto desarquivou, nós conseguimos que desarquivasse a primeira PDC dele, no sentido de sustar a resolução. Conseguimos que o relator, que é um relator de São Paulo, Aboni. Esse deputado, o relator, voltou à relatoria e pegou essas novas resoluções. Então, agora, não adianta, vamos dizer assim, eles começarem a fazer várias resoluções, porque todas elas vão cair no mesmo relatório. Então, não há mais escape ao CONTRAN com novas resoluções e jogar essa barbaridade claro. Parece que eu estou ouvindo aqui no nosso áudio que o áudio está picotado. Acho que nós temos que fazer uma certa... Eu estou recebendo... Né? Fala mais próximo do microfone, por favor, doutor. Mais o microfone? Então tem que vir mais perto, né? Tá. Então, acho que agora melhorou um pouco, né? Melhorou sim. O pessoal vai falando com a gente aí. Agora, doutor Everton, os despachantes, com essa questão da aprovação da ProSom, os despachantes, por exemplo, de São Paulo, eles ficaram depositaram toda a confiança nessa nova lei. Ela muda alguma coisa dessa ameaça do Renave em relação aos despachantes, no seu ver? Não muda nada. Não muda nada. Isso não tem nada a ver, essa questão, com o Renave. O Renave é uma resolução que cabe a nós, despachantes, cabe à Federação Nacional, somente a ela, né? Cabe a ela se insurgir contra ela e tentar. E vamos sustar essa resolução, porque ela não atende o interesse da população brasileira. Certo. Agora, pode concluir. Tá melhor o som agora, o pessoal está dando para ouvir melhor? Melhorou. Melhorou. Na verdade, é o seguinte, essa lei que cria a profissão de despachante documentalista, ela não resolve o problema do Renave. O Renave é uma resolução que surgiu lá e que nós temos que trabalhar contra ela. E estamos fazendo esse trabalho já. E nós não vamos entregar isso aí. Tal qual foi a resolução da Placa Mercosul. A Federação Nacional conseguimos fazer com que o despachante voltasse a comercializar placas veiculares. Através de um trabalho hercúleo, conseguimos, dentro do Denatran, do então Denatran, alterar essa resolução, que era um absurdo também, que fazia visava um monopólio de subir o preço de placa. Chegou-se a comercializar a placa, Sebastião, até R$400 o par. Certo? Então, nós, se insurgimos, conseguimos modificar essa resolução. Trabalho feito pelo nosso vice-presidente, eu sempre gosto de citar o nome das pessoas que trabalham nisso, que é o seu Aristides, né, Francisco Aristides da Silva, que é o meu vice-presidente aqui.
com um certo trabalho lá dentro, internamente, lá em Brasília, conseguiu, junto com a gente, que a gente conseguisse alterar a resolução e o despachante voltasse a comercializar placas automotivas. E essa é uma outra situação que nós vamos, a categoria pode ficar tranquila. Eu agora vou não sou mais candidato a presidente aqui do sindicato, depois de 15 longos anos, eu estou, nesse momento, me dedicando exclusivamente à Federação Nacional. Daqui para frente, eu estarei com 15 dias aqui em Curitiba, que é a minha cidade, onde eu tenho meus negócios, tenho meu escritório de despachante, tenho a minha questão de advocacia, e tenho também Brasília como presidente nacional. Então, eu vou ficar nessa ponte Brasília-Curitiba, mas vou continuar sempre pugnando pelo direito do despachante. Eu gostaria de citar mais uma questão, que eu acho que é importante nessa questão do PENAV, e que se encaixa bem ao tema. Aos conselhos, as pessoas não conhecem muito bem o que é conselho, né? O que é conselho e o que é sindicato. O que é uma federação e o que é o Conselho Federal. Aos conselhos não cabe a defesa do profissional despachante. Não cabe defesa. O conselho é um órgão da sociedade. Ele não é um órgão de classe. Ele é um órgão que, da sociedade, tá? Defende os interesses da sociedade brasileira. O sindicato defende o despachante. Muitas vezes eu vejo essas inconsistências aí, no conselho, não é questão de crítica. Eu não vou abrir guerra, porque não há um motivo. Nesse momento, eu tenho questões mais amplas para discutir, que é a questão do Renato, que nos atinge diretamente. Mas ao conselho é um órgão de fiscalização. Ele fiscaliza o despachante. Vamos dizer, Sebastião, vamos dar um exemplo. Sebastião faz um processo, o documento errado. Ou colocou documentos que não são verdadeiros. A quem cabe a tua punição? O conselho. O conselho é aquele órgão que pune o cidadão, pune o despachante. E quem cabe ao sindicato? A defesa do despachante. O conselho pune e o sindicato defende. Aí é instituído o processo, o inquérito. Normalmente, quem faz esse trabalho é o sindicato. Cabe ao sindicato a defesa dos despachantes quando alguém está querendo vilipendiar a nossa atividade, o nosso trabalho, o nosso labor. Cabe ao sindicato, cabe à Federação Nacional a defesa dos profissionais desse sentido. E cabe ao Conselho a fiscalização. É a fiscalização. Então, duas coisas. Então, como é que pode, muitas vezes em alguns estados, a gente vê o presidente do Conselho Regional, de documentalista, sendo ao mesmo tempo presidente do sindicato? Você pode ser o acusador e o defensor ao mesmo tempo? Fica essa pergunta no ar, fica essa pergunta para vocês raciocinarem, refletirem em casa. E isso não pode acontecer, não. O presidente do sindicato é uma coisa, o presidente do conselho é outra. São duas, e presidente da federação é uma coisa, o presidente do conselho federal é outra. Tem que deixar muito bem clara essa divisão que existe no Brasil. Para quem aceita. Eu até entendo que se conhece muito pouco da matéria. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem conselho. Quer dizer, que tem um órgão da própria categoria que acusa a própria categoria. Então, você paga o conselho para ele fiscalizar. Você paga a polícia para te caçar. É, na verdade, isso. E o conselho, e é obrigatório. Já o sindicato não é obrigatório pagamento. É aquele que te defende. Então, há uma balança e me parece que é um desequilíbrio muito grande. Aquele que te defende, você não é obrigado a pagar. Nem tem responsabilidade com aquele. Agora, aquele que te ofende, aquele que pode instaurar inquérito contra você, aquele você é obrigado a pagar porque estão fazendo trabalho. Interessante essa relação brasileira. É no Brasil. É somente no Brasil. Eu nunca vi, eu sou advogado, hein? E vai a minha crítica. Eu não vi ainda a ordem dos advogados da Argentina.
Conselho Regional dos Médicos Orientes. Nunca vi. Ações diferentes. É no Brasil que existe um sistema que o doutor Daniel, que aqui está ao meu lado, grande intelectual, uma pessoa de grande conhecimento, e ele fez um trabalho de investigação. Como é que nasceu os conselhos no Brasil? Por que nasceu os conselhos? O Conselho do Brasil nasceu nos anos 30, para várias profissões. Era um projeto uma direita, né, uma época, uma direita, vamos dizer assim, que tinha uma ideia muito fixa em se apoderar do aparelho. E como é que era o pensamento desse o Partido Integralista Brasileiro? Teve como seu grande expoente um político chamado Plínio Salgado, os chamados camisas verdes. Eles criaram o sistema de conselho. Dizia o seguinte, que somente aos intelectuais, somente aqueles que tinham grau superior, que tinham universidade, é que poderiam comandar a nação. E teriam capacidade de comandar esse país. E eram os conselhos que se apoderariam do aparelho de Estado. Bom, o que aconteceu? Houve em 1935, se não me engano, a intentona, houve a intentona comunista, e houve a intentona integralista. Atacaram, inclusive, o Palácio do Catete, atacaram o então presidente da República, Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas acabou prendendo todos eles, acabou resistindo e acabou prendendo todos esses. Era o então Partido Nazista Brasileiro, era os integralistas, acabou prendendo essa gente. Mas o Getúlio Vargas não toda essa ideia. Se apropriou a ideia integralista e instituiu, na oportunidade, o Estado Novo, mas com um modelo um pouco diferente mas como o poder ele modificou algumas coisas adaptadas, tirando o poder dos conselhos dessa forma, mas dando o poder aí de fiscalizar as categorias, aquelas que têm curso superior, aqueles intelectuais que fazem parte do processo universitário, um diploma. Que aí foram criados os conselhos, o Conselho Regional de Medicina, os conselhos de engenharia, conselho de odontologia, conselho de psicólogos, conselho de tudo onde tem faculdade, com exceção dos jornalistas, que não tem, só tem o sindicato. E as ordens, né? A ordem dos músicos e a ordem dos advogados. E se alguém perguntar, advogado, deve ter alguns advogados aqui que devem estar acompanhando a live. Talvez não sabem por conta por via da denominação, ordem dos advogados, ordem dos músicos e os demais conselhos. Essa pergunta, que a gente tem a resposta, mas aqui eu não estou disposto aqui a dar uma aula dessas, porque seria muita arrogância da minha parte, eu não gostaria de entrar nesse mérito, nesse trabalho. Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Doutor Everton, a FENADESP tem uma postura de não favorável à regulamentação da profissão. Por que vocês entendem que esse caminho de regulamentação da profissão de despachante documentalista não é interessante para o despachante de trânsito? Parece que vocês têm uma visão que o despachante é melhor ser uma atividade, porque ele é uma atividade, não é isso? Exatamente, ela é uma atividade. Na verdade, é uma atividade. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos pelo aspecto geral. Eu acho que o que nós estamos discutindo aqui, FENADESP, Conselho, é uma discussão de projetos. O Conselho, parte dos despachantes, tem um projeto de vida, né, calcado na estruturação de um conselho profissional. A FENADESP, onde o órgão que eu presido, temos um outro projeto, que é o projeto do fortalecimento do despachante que opera na área de Detran. E por que nós temos essa diferença? A grande diferença que tem dos dois projetos é o seguinte: acho, mas isso é uma opinião minha, os documentalistas, esses conselhos, estão na contramão da história. Ora,
Nós estamos criando uma profissão genérica, onde você pode ser qualquer coisa. Você é despachante de trânsito, você pode ser despachante imobiliário, você pode ser despachante de cargas, daqui a pouco você pode ser despachante de junta-cartórios, enfim, tem um leque de possibilidades. No mundo, Sebastião, no mundo hoje técnico, no mundo voltado às especialidades, nós estamos criando um genérico. Vou dar um exemplo. Quando você tem um problema no peito, você vai aonde? Você vai no médico cardiologista. Você não vai procurar um médico que cuida de rim ou de pulmão. Você vai procurar um cardiologista. Quando você procura um médico, um engenheiro, você vai ver qual é a especialidade dele. Eu preciso fazer uma casa, eu vou pegar um engenheiro civil. Eu vou mexer com engenharia, vamos dizer, de trânsito, de tráfego, é um outro tipo de engenheiro. De engenharia de trânsito é uma engenharia também. Uma engenharia. Então, todos são específicos. E mesmo dentro de uma determinada profissão, existem as suas especialidades. Eu vou dar um exemplo nosso de despachante. Tem despachante, e eu vou dar um exemplo pelo Paraná, mas não é diferente no Brasil. Nós temos despachantes aqui em Curitiba que operam com caminhões. Tem seu escritório, inclusive, em beira de rodovia, para documentar e regulamentar a situação de caminhões. Tem despachantes que trabalham com bancos, para fazer especificamente o trabalho das operações relativas aos veículos financiados. Nós temos despachantes que operam com carro zero. Nós temos despachantes especializados em grandes frotas, controle, inclusive, de grandes frotas, como é o caso daqueles despachantes, tem muito em Minas aí, aqueles que operam com as locadoras. Nós temos despachantes que trabalham com balcão, atendendo o cliente, normalmente no seu balcão. Nós temos despachantes, enfim, no próprio despachante de trânsito existe uma série de divisões. Então, num momento desse, da história, que você procura um especialista, nós estamos criando uma profissão genérica. Eu acho que nós estamos contra a mão da história. O mundo não é mais assim. Hoje, as pessoas exigem alguém especializado na matéria, como no direito. Direito é o melhor exemplo. Você tem despachantes, advogados, que vão operar no direito de trânsito. Nós temos advogados que vão operar no crime, outros vão operar no direito do trabalho, outros trabalham junto aos órgãos públicos, como os despachantes, os advogados que operam com tributos, né? Os tributários, os tributaristas. Nós temos especialidade para tudo. Nós vamos criar aqui uma profissão genérica. O primeiro problema, a primeira questão que nós não concordamos. A segunda questão que nós não concordamos é porque essa lei que foi criada agora, ela era a 2022 do APL, e veio se tornar lei. Pois bem, essa lei, a 14.282, se não me engano, 2021, se nós se debruçarmos no capítulo das atribuições, ela é extremamente genérica. Ela não vai alterar a vida do profissional despachante. Não vai alterar. Ela não altera em nada, porque ela é genérica, ela não fala nada com nada. E ali também reside uma inconstitucionalidade, no meu parecer, no meu entender como advogado. Se todo mundo pensasse igual, não tinha dois advogados, da defesa e o outro. Né? Deve ser genérico. Em geral, um só advogado bastava. Não é. Devido até ao controverso, mas não cabe. Se você pegar um princípio inconstitucional, uma coisa que está na lei, o despachante pode trabalhar um órgão público federal, municipal, estadual. Pode. Pode o Congresso Nacional determinar que um profissional pode atuar na prefeitura municipal de Teófilo Otoni? E teria que regular esse profissional de Teófilo Otoni para trabalhar junto às repartições públicas do município de Teófilo Otoni? Teria que ser a Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Ora, se você fizer um órgão público estadual, a Assembleia Legislativa de Minas, é que vai determinar se ele quer e qual é o perfil desse profissional que ele quer que opere nos seus balcões. Pode sim,
o Congresso Nacional legislar, profissionais que fazem despachos, junto aos órgãos públicos federais. Mas ao municipal e ao estadual, ele está rompendo com uma questão da nossa Constituição, que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, do artigo 1º, se não me engano, o artigo 22, ele faz o desenho do Pacto Federativo. A gente pode ter visto agora, vou dar um exemplo, que não tem nada a ver, mas para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, no problema agora da crise que nós tivemos da vacina, nós tivemos a crise da vacinação e tal, e para quem sabia, cabia o governo federal, cabia o estadual, coube ao município. Aí os prefeitos, por que não coube a União? Ele estava pelo Pacto Federativo, isso aí é coisa das prefeituras municipais, meu amigo. Os estados também, aqui, nós trabalhamos num órgão público, o despachante de trânsito, nós operamos em qual órgão? Nós operamos no Detran. Portanto, quem tem que dizer, quem tem que formalizar o perfil desse profissional é o Detran do seu estado, Minas Gerais. E através da onde? Da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu sou um federalista convicto, entendo que o Brasil está jogando fora do federalista, que é da autonomia dos estados, autonomia dos municípios, quando ele invade uma prerrogativa que é da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, do Estado de Minas, do Estado de São Paulo. E digo mais, a minha última crítica que eu vou fazer a essa questão da crise, aí é a questão que eu vou indicar, que eu vou apontar aos nossos colegas de São Paulo. O despachante de São Paulo teve muita ilusão com referência a essa lei e achou que isso iria mudar completamente a sua vida. Não vai mudar. Me perdoe aqueles que pensam nisso, não vai mudar. Eu entendo que essa lei, essa gerada 14.282, 2021, ela me parece mais a Lei Áurea. A Lei Áurea. Ela libertou os escravos, libertou o povo negro, mas manteve ele na pobreza. Ele não teve alternativa. O que não está acontecendo com isso é libertar o despachante da tutela do poder público, que nós trabalhamos em órgãos públicos, nos libera da tutela do poder público, e o poder público depois não tem nenhuma obrigação, não precisa nem chamar nós para nenhuma negociação, porque não tem mais obrigação com nós. Eu não sei se eu estou sendo claro nisso. Então, é complexa essa matéria. Né? E o capítulo das atribuições, que é o capítulo mais importante de uma lei, ele não diz nada. Tem 2, 3 ou 4 artigos que é muito chato. Ele não diz nada. O despachante não vai usar essa lei para quase nada. Agora, ela vale especificamente o artigo 1º, parágrafo único, que diz que para você poder operar como despachante documentarista, você tem que estar em dia com o conselho. É só para isso que ela serviu. Me perdoe o termo, se eu for deselegante, mas ela só serviu para esquentar o conselho e fazer enriquecer esse país, fazer se enriquecer do despachante, do pobre despachante desse país, assaltá-lo de norte a sul. De norte a sul desse país. Um achaque geral à nação, ao despachante brasileiro. E que não vai resolver absolutamente nada. Me cobrem se isso resolver, se essa lei vai ser a retenção de alguém, se vai ser a retenção de algum profissional, me cobre de 1 ano, 2 anos, ou mesmo daqui a 6 meses. Me cobre. Estarei à disposição para responder. Tomara a Deus que dê certo. Tomara que ele esteja errado. Tomara que ele esteja errado. Que isso resolva a vida desses profissionais. Tomara a Deus. Eu rezo. Eu não estou jogando contra. Mas não é esse caminho. O caminho que nós entendemos, que é o melhor caminho para a nossa categoria, é nós resolvermos o problema junto ao Código de Trânsito Brasileiro. Junto ao Código de Trânsito Brasileiro. É isso que nós temos que resolver.
é inserir o despachante de trânsito, eu estou me referindo ao de trânsito, porque é só a ele que eu estou preocupado. Inserir o despachante de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Porque é o único lugar que o despachante tem que estar dentro desse contexto de leis que tem por aí. É o Código de Trânsito. Tal qual, meus amigos, as autoescolas. Mudaram para conselho, para escola de condutores, formação de condutores, as CFCs, né? Então, com o seu direito adquirido dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O despachante não tem nenhuma citação no Código de Trânsito Brasileiro. E é onde nós operamos. Então, o caminho está errado. Nós vamos lutar para que o despachante seja receptado, seja aceito dentro do Código de Trânsito. O despachante de trânsito, não um genérico. O Código de Trânsito Brasileiro não pode aceitar um profissional genérico. Ele tem que aceitar um profissional de trânsito, que é o despachante de trânsito. É onde nós trabalhamos. Onde você ganha o pão, Sebastião, onde eu ganho o pão. Todos os nossos colegas estão dentro aí do seu pão. Enquanto nós estamos discutindo conselhos, e discutindo uma discussão que não serve para nada, as concessionárias estão tomando nosso serviço, as TIs estão também pegando o seu quinhão, as empresas de vistoria estão tomando a vistoria que tinha que ser nossa, quem tinha que fazer vistoria nesse país é o despachante, não é empresários que nunca tiveram no nosso negócio. Quem tem que fazer, quem tem que atender concessionária é o despachante, não a concessionária fazer o seu serviço, porque não é o trabalho dela, não é a função dela, nunca foi. Né? Então é isso aí. Concluindo apenas, eu concordo, ainda continuo dizendo que a despachante não é profissão, despachante é atividade. E atividade e profissão são duas coisas completamente diferentes. Isso é uma coisa que a gente pode pontuar em outras lives, assim, até hoje, se quiser, a gente pode também conversar sobre isso. Eu gostaria, nesse momento, se é possível, Sebastião, de abrir claro que é. O Daniel, nosso advogado, amigo meu também, colega de tantas e tantas lutas e batalhas por esse Brasil para fora, ele está aqui do lado e ele poderia até, inclusive, complementar um pouquinho do que eu falei. Eu gostaria que me mas antes, tem duas perguntas para o senhor aqui, do Ricardo Matos e da Gisele. Eles perguntam como o senhor vê o Estado subsidiando a taxa de transferência do Renave. Para o Renave, por exemplo, no Espírito Santo é R$ 35. Aqui em Minas parece que ficou em 35. São Paulo também é a mesma coisa. Como é que o senhor vê? Isso é inconstitucional? O Estado subsídio da taxa de transferência? Evidentemente que é inconstitucional. É inconstitucional e ilegal. Na verdade, o Estado, ele, primeiro, se ele está subsidiando, ele está abrindo mão de receita. É uma receita que é dele, ele está subsidiando. Tem que saber de que forma ele está subsidiando. Na verdade, isso é um grande achaque. Na verdade, isso é mais uma grande sacanagem que esse país está enfrentando. É sutil. Hoje, a sacanagem, o furto, o achaque, o estelionato, ele é muito mais sutil. Ele está sendo sutil, ele está sendo bem trabalhadinho. Bem feito. Temos esses conselhos, o Conselho Nacional de Trânsito, que foi um atrás do outro. Quanto ganharam dinheiro já? Balcão de negócios. As TIs, a política das TIs que estão trabalhando em Brasília é uma quadrilha que está instituída em Brasília, que é essas TIs, e que estão penetrando no SERPRO, junto com o SERPRO, para tirar dinheiro, para sacar dinheiro dos DETRAN, com as benesses, muitas vezes, dos servidores do DETRAN também. Tem esse negócio, tem que analisar também. Eu acho que isso deveria se abrir uma grande audiência pública e asfaltar o caminho para um grande debate nacional sobre a função dessas TIs. Muitas outras coisas. O Brasil precisa ser modificado, o Brasil precisa ser reformado, precisa ser revisto. O grande problema desse país é a corrupção. Ela está no meio de nós. Ela está entre nós, diariamente. Se nós não fizermos uma lavagem, uma faxina nessa nação, vai continuar essa pouca vergonha que nós estamos vendo aí.
tá? Estão enriquecendo sob entre aspas, né? A modernidade. A modernidade são milhões e milhões e milhões que estão indo aí. Basta ver essa empresa que pega comunicação de venda. Estão fazendo comunicação de venda, você vai lá, comunica, está dando condições para um monte de gente aí, para um monte de bandido, de gente que gosta de fazer esquema com carro, para fazer rolo. Eu vou bem enumerar, quem é despachante sabe, né? Você vai lá, pega uma empresa dessa aí, uma TI dessa, você tem a comunicação de venda, você comunica a venda para quem você quiser. Depois se vire. Então, isso aí está desorganizando o sistema veicular brasileiro. E o governo está ajudando, o governo federal. Nós temos que cobrar do governo federal, dos deputados, quer ser governista ou não, mas que a gente tem que abrir imediatamente uma CPI, uma audiência pública e logo em seguida uma CPI para avaliar essa questão. Melhor. Está na hora da gente começar a abrir os olhos, minha gente. Abrir os olhos, porque tem um sacana em cada esquina. Me perdoe o termo. Daniel. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ô, doutor Daniel, fala para nós como é que funciona aí para o despachante aí do Paraná. Nós temos notícia que aí vocês têm um projeto Novo Dia que foi implantado aí. Como é que é o despachante aí? O despachante aí é uma extensão do Detran, como se diz? Esse projeto Novo Dia é um projeto que foi implantado pelo Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná, nascido aqui e tocado por essa diretoria que segue à frente do sindicato. Vai haver agora, no mês de março, uma nova eleição. Enfim, mas esse é um projeto que primeiro tinha por perspectiva reduzir as demandas no que toca a prejuízos e as demandas judiciais envolvendo licenciamento e regularização de veículos no estado do Paraná. Tinha essa perspectiva e, por outro lado, tinha a perspectiva também de valorizar o profissional e fazer com que o profissional fosse enxergado pela população e pelo próprio Estado como um agente qualificado e capaz de exercer atividades, se não as mesmas que eram outorgadas ao Detran, né, tivesse pelo menos algo similar e que servisse nessa intermediação entre população e Detran na efetivação e na agilidade de prestação de serviço. Porque o que se tem histórica e tradicionalmente no Brasil todo é que há uma grande dificuldade das autarquias de trânsito em prestar um serviço célere, rápido e de boa qualidade ao contribuinte no que toca a esta entrega do documento o quanto antes. Pois bem, e aí surge a figura do despachante, que para muitos, e existe aí um pensamento, a gente vê uma ideia bastante recorrente, e talvez isso até permeie aí a política, de se fazer com que o usuário ou o contribuinte tenha esse acesso direto aos serviços de licenciamento e regularização veicular. É evidente que isso não é tão simples, porque a gente vê profissionais que estão na área aí há 10, 20 anos, às vezes se surpreendem com questões que aparecem no tocante à regularização de veículo e saem, muitas vezes, até consultando colegas na busca de qual seria a solução para aquele caso. Então, a gente tem esse problema. E essa ideia me parece que também é alimentada até por um dado cultural de se fazer no Brasil como é nos Estados Unidos. Eu sou o tipo do brasileiro que, se for para trazer algo de fora, eu concordo, não vamos trazer tudo de fora. Agora, se é para trazer, vamos trazer tudo. O que a gente tem no Brasil, se a gente for pensar, por exemplo, em renda per capita, hoje o Brasil
tem cerca de um quarto, me parece, ou menos que isso ainda, menos que isso da renda per capita dos americanos. Então, não adianta a gente importar tecnologias ou modos de operacionalizar a máquina administrativa, que para eles pode funcionar muito bem, porque é um país já de uma estrutura social e de uma qualidade de vida aos seus cidadãos e à população em geral elevada. Agora, tirar o despachante desse cenário de atuar perante os DETRANs é, sim, produzir pobreza, né? É gerar pobreza e perda de empregos. No Paraná, por exemplo, hoje existe cerca de 1.100 despachantes, e aqui há, inclusive, grandes escritórios de despachantes. Então, se a gente pegar só esta realidade que é do Paraná, eu sempre digo que o modelo paranaense ele não deve ser combatido. Pelo contrário, ele deve ser estimulado e disseminado no Brasil afora, porque o que a gente vê é um número muito reduzido de problemas no que toca a registro de veículo, ou seja, questão de fraude envolvendo o despachante. O percentual é cerca de 0 no estado do Paraná, é muito pequeno, e até porque, como a categoria alcançou no estado uma valorização, um espaço diante do Estado, me parece que aquele sujeito que exerce a atividade já procura zelar por sua atividade e não fazer dela um ninho para problemas, né? Então, é esta a realidade, assim, em linhas gerais, é isso que penso, e eu estou aí à disposição para responder algum questionamento do próprio Sebastião ou de alguém que esteja acompanhando. Muito obrigado. Qual é o serviço que o despachante? Eu queria que você explicasse para a categoria entender aí o avanço do seu Estado, a importância dessa parceria suas aí com o governo do Estado, o governador. O despachante, ele faz tudo no escritório dele, desde o princípio, meio e fim, ele faz vistoria, como é que é? Eu acho que a gente pode reduzir isso com um exemplo. Outro dia eu vi em um grupo aqui dos despachantes, alguém que entrou lá e disse: olha, eu acabei de licenciar um carro zero em menos de 1 hora. Eu pergunto onde é no Brasil que é possível acontecer isso. E me disse assim, licenciar era o carro, ela estava entregando o documento e com o veículo emplacado. E hoje o despachante, como ele tem acesso ao sistema, o horário de trabalho do despachante ele mesmo faz, né? Então, eu acho que esse exemplo é bem marcante e serve para se estabelecer a diferença de como tem sido e como é no Paraná hoje, e como tem sido nas outras unidades federativas. É evidente que tem alguns estados que têm alguma participação do despachante. O estado do Espírito Santo, a gente sabe que tinha um relacionamento bastante positivo com a categoria. Não sei como é isto hoje. Eu já soube que aí, me parece que você é aí de Minas Gerais, os despachantes enfrentam problemas. Sei de estados em que o despachante se apresenta no balcão do DETRAN como se fosse um particular, porque ele tem que levar a procuração da pessoa a quem ele está prestando serviço. Então, essa disparidade, essa desigualdade no tratamento com o profissional de estado para estado, que eu penso que a gente tem que trabalhar para reduzir e pegar esse modelo paranaense, aquilo que ele tem de positivo, e trabalhar assim para que ele seja implantado no maior número de estados possível. O pessoal está perguntando aqui no WhatsApp aqui, com quanto tempo aí o despachante conclui o serviço aí para o cliente dele? É isso que eu disse. Em se tratando de carro zero, outro dia eu vi um comentário de que em menos de 1 hora a pessoa tinha conseguido acessar o sistema, fazer todo o lançamento, já estava com os documentos, nota fiscal e tudo mais do cliente em mãos, fez o procedimento no que toca a liberação de placas e entregou o carro documentado e emplacado para o cliente, em cerca de 1 hora. 1 hora é o tempo aí que faz. Este foi um caso, e a pessoa comentou isso no grupo, e
e, de certo modo, tem sempre aqueles que se preocupam, né? Ou têm os seus cuidados no que toca ao exercício da atividade. Isso, olha, era bom não fazer tão rápido, porque pode aí haver algum erro, enfim, a questão... Porque os despachantes hoje no estado do Paraná, eles estão finalizando o processo de regularização veicular. Então, a responsabilidade é muito grande, a carga de trabalho é significativa, é expressiva, e nós tivemos aqui notícias, inclusive, de escritórios que estavam tendo que fazer fila ou distribuir senha para atendimento aos clientes em razão da procura, em especial nessa época de pandemia, que o despachante no estado do Paraná foi incluído como atividade essencial, quer dizer, seguiu trabalhando, atendendo a população, e os serviços do Detran não foram prejudicados. O João Maritano de São Paulo faz um comentário aqui no chat, doutor. No estado de São Paulo, os números não negam. A porcentagem da sociedade que quer fazer sozinha é de 30%, ou seja, um gasto absurdo para atender. 30% das pessoas que saem do foco da sua atividade profissional. O que eu quero dizer é que lá em São Paulo é o contrário, né? De vocês, a questão aí eu penso assim, tirar o despachante do cenário ou impedir essa intermediação que é feita pelo despachante entre o sujeito que precisa do serviço dele e o Detran é uma ideia equivocada, e é tão equivocada. Outro dia eu vi uma matéria de que na Coreia do Sul o governo, né, ou o departamento de trânsito lá, enfim, paga por fotos que são tiradas de infrações de trânsito. Então, o particular, ele vai lá, certifica aquela infração de trânsito e o Estado coreano paga por aquele serviço ou compra aquele serviço. E tudo isso com a ideia de distribuir renda. No Brasil, a gente pensa o contrário disso. Quer dizer, a gente não precisa do despachante, não quer despachante, quer imitar os Estados Unidos, vamos imitar os Estados Unidos, então vamos trazer para o Brasil a renda per capita, que também é dos Estados Unidos, aí fica bacana para a gente imitar. Mas num cenário de carência de emprego e que a gente sabe que as pessoas que possuem carro, em sua grande maioria, são pessoas que trabalham e despender hora para regularizar, ou perder o seu tempo, despender o seu tempo para regularizar o veículo, também lhe custa dinheiro, então é preferível, e a resposta da população no estado do Paraná também é nesse sentido, tanto que os despachantes já chegaram a fazer aqui quase que 90% de toda a documentação que circula no estado, né, documentação veicular. A resposta da população é, ao invés de eu procurar o órgão de trânsito, eu procuro o profissional despachante. A capilaridade no estado é bastante significativa, é difícil se ver aqui história de alguma cidade no estado do Paraná que não esteja assistida pelo profissional despachante. Então, o sujeito procura o despachante, encaminha os documentos, né? É até um trato profissional, com certeza, mais apurado por parte do despachante do que procurar uma repartição pública para lá. Muitas vezes tem um problema de fila e tudo mais. E eu aposto o seguinte, essa questão de se fazer tudo pela tecnologia, isso vai levar a situações como a que já aconteceu no estado de São Paulo, de que eu soube que o Poupa Tempo rodou muito bem, ou roda muito bem, no que toca à parte tecnológica. Mas quando a documentação é levada para aquele que processou ou fez o processo, para que ele dê o trato na papelada, esse sujeito não possui essa cancha, não tem essa qualificação, e isso me parece que causou no estado de São Paulo um atraso significativo, inclusive, na regularização de inúmeros veículos. Eu até cheguei a ouvir isso, de que demorava-se, no estado de São Paulo, para regularizar um veículo, chegou a demorar cerca de 30 dias. Então, é um prazo para quem precisa do seu carro para uma viagem, ou para evitar que seja abordado na cidade mesmo, né, em blitz, ou aquele profissional da boleia que precisa do seu caminhão para pegar a estrada, é um prazo muito longo, né? Isso se inclui, com certeza,
no chamado custo Brasil, e é um custo negativo no que toca à produção de riqueza, circulação de bens e produção de renda para a população, para o Brasil em geral. A Valdimeire Xavier, aqui no Maranhão, um abraço pessoal do Maranhão aí, ligado aqui no Portal Despachando, do Papo Despachando. Aqui no Maranhão tem que ter procuração reconhecida em firma, com autenticidade, com o selo mais caro do Brasil, R$30. Temos que autenticar todos os documentos. A Valdimeire, doutor, a de Maranhão. A Valdimeire do Maranhão é uma das integrantes dessa categoria que se apresenta como uma guerreira, né? Ela e o Carlos, o marido dela, no estado do Maranhão, tem estado sempre à frente das reivindicações lá em favor da categoria. E me parece que agora, recentemente, o Detran do Maranhão despertou para essa possibilidade de confiar e entregar ao despachante uma carga maior de trabalho. E abriu, inclusive, o sistema também para que os despachantes tenham acesso. É um ganho significativo, é um avanço bastante significativo para a categoria, e essas questões aí que ela diz de autenticar, tem que ter autenticação na procuração, selo na procuração e tudo mais, são essas as diferenças que eu falo, que a categoria precisa trabalhar, né? Os representantes da categoria precisam trabalhar, a FENADESP está à frente disso, e agora, com a ida do Everton a Brasília, me parece que ganha força nesse sentido, de aparar essas arestas e diminuir essas desigualdades. E de fato, entregar ao despachante aquilo que ele já tem por direito há muito tempo, que é o reconhecimento, e sair dessa precariedade jurídico-social que lhe acossa já tradicional historicamente. E o Portal Despachando vai estar junto com o Everton em Brasília, vamos estar apoiando através dos políticos mineiros aqui. O Dionar então mandou eu ler a primeira mensagem dele, doutor. A intenção de tirar o despachante a nível Brasil é interesse político para tornar a sociedade leiga sobre o assunto e se colocar em prática sua situação, das quais sabemos que não é para o povo? Mas eu acho que tem, assim, por um lado, um dado político de ingenuidade, se é que é só ingenuidade. Achando que é possível se fazer no Brasil tudo que se faz no exterior e nos países de primeiro mundo. E me parece que isso é uma ingenuidade pensar-se desse modo, porque num cenário de economia muito mais fragilizada e com uma cultura totalmente distinta, a gente pensa como brasileiro e vive como brasileiro. Nós não podemos, da noite para o dia, acordar pensando como americanos e vivendo como americanos, por exemplo, ou como franceses, enfim, como cidadãos que vivem e desfrutam das melhorias já implantadas no primeiro mundo. Então, acho que esse é um dado político de ingenuidade, acreditar que tudo que é bom e funciona lá fora é possível trazer para o Brasil, implantar e vai funcionar da mesma maneira. Esse é o primeiro dado. O segundo é que parece que a nossa política ou o dever de casa que a gente tem feito não é no sentido de valorizar a nossa própria gente, de valorizar o nosso próprio profissional e acreditar no cidadão brasileiro como alguém revestido de honestidade e de capacidade para exercer algumas atribuições que o Estado exerce, mas tem exercido de maneira não muito satisfatória, como é o caso da entrega desses trabalhos do que toca a despachante. E além do que, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é um país continental com uma população de cerca de 212 milhões de habitantes, com uma frota de veículos também muito grande, e os estados, nos seus DETRANs, com certeza o volume de trabalho é muito grande, então os servidores também não dão conta. Então, essa parceria, esse andar junto com os despachantes, pelo menos no estado do Paraná, tem dado, sim, resultados bastante frutíferos e tem sido bastante positivo. Doutor, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, aqui das Minas Gerais. Ele pergunta ao senhor sobre o Renave. Ele fala se é possível a inserção do despachante no Renave por alguma empresa de tecnologia ou por alguma ação pelo Estado. Eu ouvi esse dado aí, mas isso me parece, e aí a gente pode
a gente tem que pensar que a humanidade toda nos dá exemplos na cultura de situações bastante ricas, né? Todo mundo sabe que Homero, lá nas suas Odisseias, conta a história de Ulisses, que, voltando vencedor da guerra de Troia, colocou cera nos ouvidos de todos os seus marinheiros e pediu que ele mesmo fosse amarrado ao mastro do navio, porque ele queria ouvir o canto da sereia, mas pensava, e sabendo de sua fragilidade, da possibilidade de sucumbir a este canto, ter o mesmo destino, não só ele, como toda a sua tripulação, daqueles que se deixavam levar pelo canto de sereia e só sobravam com seus navios lá na ilha de Capri e eram devorados, enfim, consumidos por essas sereias. Então, essa questão de inserir o despachante por meio do Renave pode sim se tratar de um moderno canto de sereia para envolver a categoria. O que me parece que interessa muito mais a categoria é manter, criar e estabelecer um relacionamento direto com os DETRANs e receber dos DETRANs essas atribuições e exercê-las de forma independente, sem a intermediação de quem quer que seja, salvo ser o próprio profissional despachante entender que o exercício de sua atividade requer aí alguma tecnologia e ele pode muito bem sair em busca dessa tecnologia. Porque o que se vê é muito isso, já se quer vender, entregar a facilidade como se ela de fato existisse e que ela fosse produzir algo positivo para o profissional. Então, eu penso que há que se ter muito cuidado nessas questões todas. O que a gente vê hoje, de certo modo, até porque o próprio governo fomentou isso, criando uma política específica e um programa específico em que o banco de dados, as informações da população brasileira, de uma maneira geral, a gente sabe que hoje se encontra nas mãos do CERP, né, por um programa específico, que, segundo o governo, teria sido descontinuado em 2019, mas e o próprio CERP já foi incluído no Plano Nacional de privatizações, ou seja, hoje o CERP é uma empresa pública brasileira que pode vir a ser vendida, eu não sei, e isso também careceria de uma análise mais apurada no que toca à questão jurídica, porque nós temos uma lei de proteção... De dados, a LGPD, né? Eu não sei até onde essa ideia do governo choca, inclusive, com essa legislação, mas o fato é esse. Então, em volta disso, a gente sabe que existe um poder econômico forte nessas empresas de tecnologia, e vender programa hoje se tornou algo, a gente vê startup aí pipocando a todo momento, né? Então, a categoria eu acho que tem que pensar por si e para si mesma. Fora daí, eu acho que não é negócio se fazer qualquer tratativa, em especial em se tratando de uma aventura. Eu acho que tem que ser com o pé no chão. A categoria aqui no estado do Paraná também já foi assediada em outras ocasiões e por diversas vezes no que toca a esses temas, e me parece que aqui tem andado bem com acesso direto ao sistema do DETRAN, sem essa necessidade de intermediação. O senhor vê essas TIs como no futuro, com o interesse de abocanhar esse mercado que é do despachante e substituir o profissional despachante? O que se diz é isso. Só que o que a gente tem hoje é o seguinte: nós temos, para se regularizar um veículo, é evidente que é uma coleta de documentos, do proprietário, do próprio veículo e tudo mais. Transformar isto tudo em um dado só de informática, é evidente. A transformação, ou seja, trazer essas informações para o mundo da informática, é lógico que é viável, tanto que isso já existe. Agora, o problema são aquelas questões que não se inserem nessa rotina, né? Nessa rotina que seria uma rotina para todos.
Você veja, por exemplo, a questão do carro zero. No Brasil já existe isso há muito tempo, o carro era fabricado, a própria indústria já inseria no sistema ou na base o que toca o número de motor, o número dos agregados, o número do chassi, e esse veículo era distribuído à concessionária. Aí vai lá o sujeito para adquirir, e o que se quer hoje é que o camarada vá à concessionária e saia de lá com o documento na mão. Então, essa é a ideia. Agora, acreditar que a tecnologia por si só vai engolir o despachante, eu não acredito nisso em razão da complexidade da atividade, ou como muitos dizem, do exercício da profissão. Agora, o que é evidente que precisa fazer, e eu sempre defendi a ideia, é que a própria categoria se qualifique e busque ela também ter soluções para entregar ao poder público. Então, me parece que isso é muito mais interessante trabalhar nessa linha do que entregar a sua atividade, né, para uma empresa de tecnologia. Em resumo, eu não acredito que a categoria venha a ser engolida totalmente pela tecnologia em função da complexidade. Com carro zero, isso até pode rodar e pode até que, de certo modo, aconteça como está acontecendo e o governo tentando fazer, ou não só o governo como empresa de tecnologia e alguns outros interessados, procurando fazer com a Renave. Mas acabar de vez com a categoria por força da tecnologia, eu não acredito nessa possibilidade. Ô, doutor, desse projeto seus aí essa parceria com o governo do Estado do Paraná, qual a garantia que vocês deram para o governo de segurança, de se passar por despachantes, essa questão de ser uma extensão do Detran, que eu acho, uma saída para a categoria no Brasil, né? Aqui em Minas, nós somos os estados mais atrasados. O despachante mineiro, ele não tem um sistema que ele entra no Detran, né? Ele usa o sistema da população. A ideia, as concessionárias aqui de Minas Gerais são despachadorias, tem um sistema chamado CRPE, que são delas. Como é que foi esse processo para o governo ter essa confiança na categoria que o Sindipar fez aí, que a gente pode servir como exemplo para o Brasil? Eu acho que a primeira questão é o trabalho de formiguinha, né? É a busca do apoio político, é o trabalho tete a tete, face a face, orelha a orelha, né? Gastando sola de sapato, e isso eu digo cada um e toda a estrutura de representatividade da categoria, trabalhando nos políticos locais, e quanto mais próximo possível. No estado do Paraná, houve, durante algum tempo, um número significativo de despachantes que se tornaram vereadores, enfim, tinha também uma interlocução política aí, e a diretoria e a pessoa do Everton, em específico, desde 2011, trabalhando também na busca dessa proximidade com o poder público, e nesse trato da questão política, do que toca aos interesses da categoria, diante de sucessivos governos e sucessivas diretorias do Detran. Então, me parece que esse é o passo necessário e que precisa ser dado. E depois disso, houve aí uma lei em 2013 que, em um de seus dispositivos, determinava que fosse criado um selo para colocar em cada processo que o despachante fizesse, e que parte do valor desse selo seria para garantir um seguro no caso de haver algum problema com aquele processo que tinha sido rodado pelo despachante. Isso e ainda vem sendo tratado desse modo. Agora, para você ter uma ideia do valor desse selo e do que o Estado e que a categoria alcançou com essa iniciativa, o valor do selo é de R$ 1,80. A gente sabe que tem estados aí, tem unidades federativas que o despachante, para poder rodar o processo dele diante do Detran, ele recolhe R$ 19. Isto é mais que 10 vezes que o valor do selo do Paraná. E eu estou falando por processo. É R$ 19
para rodar o seu processo dentro do Detran. Isto vai para uma entidade. Depois ele paga mais uma taxa que, só para ele conseguir dizer que o processinho dele ingressou no Detran, ele gasta quase R$50 por processo. No estado do Paraná, com R$1,80, pagando um seguro caríssimo, que eu acho que até podia ser mais barato, eu sempre fui defensor dessa ideia. Fui sempre também defensor da ideia de se criar um fundo, buscar se criar um fundo, mas como o valor do selo é muito pequeno, isso não foi possível, mas suporta o pagamento do seguro e suportou o pagamento de alguns sinistros que aconteceram aqui no Estado. Então, para que você tenha ideia, eu acho que isso foi fundamental para dizer para o Estado, olha, nós não estamos querendo te criar problema, nem queremos criar problema nem para o governo, né, o executivo, nem ao Poder Judiciário, depois com uma montoeira de processo lá se arrastando, gente pedindo indenização. Então, a entidade bateu no peito e disse assim, se tiver problema, eu vou resolver. Vou chamar o profissional despachante aqui, vou chamar o prejudicado aqui e vou resolver o problema. E, para resolver esse problema, o custo foi este, por processo, R$1,80. Uma quantia que me parece, sob todos os aspectos, né, inclusive para sustentar um projeto dessa natureza, me parece bastante módico, para não dizer irrisório. Então, esse selo de 80 é com algum seguro que vai evitar mais danos aos cidadãos causados pelo despachante, vamos dizer assim, né? Veja um exemplo. O próprio despachante, o profissional despachante, ele não está à salvaguarda de ser enganado. O fato é esse. Sim. Nós vimos o programa fantástico da Rede Globo noticiou um fato de uma quadrilha aí que estava licenciando carros dublês, né? o chamado cabrito, o vulgo cabrito, usando veículos do Exército que não são licenciados, porque o Exército compra esses veículos, né? Ele não precisa produzir documento como o particular faz com o seu veículo. Essa quadrilha, me parece que ia lá, apanhava esse número de chassis, e com esse número de chassis fazia esse cabrito e licenciava o carro. Uma situação que só veio ser descoberta depois que essa quadrilha já tinha feito e desfeito inclusive em vários estados. Então, o próprio despachante pode ser laqueado em sua boa-fé. Ele pode estar licenciando um veículo ali que tenha algum problema efetivamente de origem, né? Ou pode, até perito às vezes se engana, né? Ele pode se equivocar ou ser enganado no que toca a estar licenciando um veículo cujo chassi já é de outro carro, enfim, esse chamado dublê. Então, esse risco, e toda profissão existe risco. Existe risco na profissão de advogado, existe um risco enorme na profissão de médico, existe, com certeza, um risco na profissão ou na atividade, no exercício das atribuições de despachante. Então, esse seguro, né, e essa resposta dada ao Estado foi nesse sentido. Esse risco vai ser coberto, primeiro, com a instituição e com a contratação desse seguro, com a presença da atividade, da entidade representativa da categoria, entre aquele que contratou o serviço e o profissional que executou e o próprio Estado, no sentido de minimizar, né, o mais possível as dificuldades e as consequências negativas desse acontecimento. Mas a gente precisa confessar isso e, de certo modo, parabenizar a categoria dos despachantes do Estado do Paraná, de que o número de sinistros realmente não é significativo, e aquilo que eu disse no início da minha fala, percentualmente é próximo de zero. Então, me parece uma situação bastante positiva e uma resposta de toda a categoria, dizendo que a credibilidade depositada a ela pelo Estado do Paraná tem tido a devida retribuição. Muito bem. Doutor, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria que o senhor deixasse aí uma última palavra aos profissionais despachantes do Brasil, que precisa muito de
palavras de incentivo, de soluções, aí o Paraná é um exemplo, né? A gente agradece vocês compartilharem com a gente. Eu sempre digo que eu tô ficando cada dia mais velho e feio, não só em decorrência da passagem do tempo, mas das lambadas que a gente toma em razão das lutas travadas em defesa da categoria. Então, eu acho que a mensagem tem que ser no sentido de que há muito ou há quase tudo por fazer, não há caminho fácil, não há nada que se consiga do dia para a noite sem um trabalho bem pensado. O quanto menos de amadorismo a gente trabalhar essas questões, isto com certeza é positivo. Então, estarem prontos aí para muita luta, para muita batalha, acreditar, né? Acreditar, sobretudo, cobrar de seus representantes aquilo que efetivamente interessa à categoria e colocar cera nos ouvidos, como fizeram os marinheiros de Ulisses, para escapar desses cantos de sereia e o mais possível trabalhar para que a categoria toda cresça e seja nacionalmente reconhecida como uma categoria que presta um serviço relevante à população brasileira. Doutor, dá para responder uma última pergunta aqui do Manuel, de Santa Luzia. Um abraço, Manuel, aqui de Minas Gerais. Ele está usando o negócio do filho. Ele pergunta assim, Sebastião, pergunta como está o Renava aí no Paraná para o despachante. Como a minha função é de advogado, eu vou deixar essa pergunta para que o doutor Everton responda, e aí me parece que ele vai ser melhor atendido. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até uma outra oportunidade. Felicidade, saúde e sorte a todos, que interessa. Amém. Bom, Sebastião. Boa noite. O Manuel de Santa Luzia está perguntando a vocês, e como está o Renava aí no Paraná para o despachante? Manuel Messias de Santa Luzia, manda um abraço para ele aí. O pessoal de Santa Luzia vai ao nosso abraço. E olha, eu quero novamente reforçar o convite ao despachante do Brasil que quiser ir a Brasília, que tiver a oportunidade de um dia ir a Brasília, estar e conhecer a sede da nossa Federação Nacional. É humilde, pequena, está muito bem organizada. Nós temos uma funcionária que lá está atuando todo dia. Nós temos expediente das 9 até às 6 da tarde. Qualquer problema que nós tivermos na Senatran, ligar lá para o telefone, a gente vai repassar depois o telefone da federação, para aqueles trabalhos que você precisa a nível técnico. Por exemplo, nós temos aí casos de tanque suplementar ou processos que acabam desaguando em Brasília e lá ficam parados um tempão. A federação vai dar esse atendimento técnico para o despachante brasileiro. Primeiro assunto. Segundo assunto, que já vou entrar no tema. No Paraná, e é o projeto Novo Dia, e esse projeto é o meu sonho, e é o sonho da federação, de nós implementarmos no Brasil. É o despachante ter autonomia no seu escritório. Foi essa nossa luta de 15 anos. 15 anos no poder, nós colocamos o projeto. Tinha muita gente que dava risada. Eu sei que debochavam de mim. Puxa, a gente viajar quilômetros, às vezes eu ia para o interior, viajar quilômetros para ver o Everton falar essa baboseira. Desde quando que o despachante vai fazer tudo no seu escritório, sem precisar ir ao Detran? Ele ser o Detran? Isso é uma mentira, isso é um engodo. No entanto, nós estamos trabalhando, conseguimos a credibilidade, criamos o selo. Esse selo não é um selo de responsabilidade civil, é um selo específico, é um seguro específico para a tramitação processual veicular. É uma modalidade nova. Nós temos exatamente para o processo que entra no Detran até a hora de sair. Quer dizer, então, ali está segurado. Qualquer problema que tiver o Detran ou o contribuinte, o usuário, como queiram, ele está segurado. Então, o despachante que fizer o trabalho também está dando esse seguro para o seu cliente. Então, veja bem, o nosso sonho. Nós aqui no Paraná hoje, e pasmem, senhores, nós conseguimos receber o cliente com toda a fidalguia, fazemos a vistoria do veículo no escritório,
fizemos a montagem do processo dentro do escritório, fizemos a conferência ou a triagem dos documentos dentro do escritório, fizemos a finalização, a apropriação, finalização e entregamos o documento no escritório. Os lotes, depois do documento pronto, nós temos um prazo de uma semana, nós mandamos os lotes dos documentos que nós fizemos para o Detran. Lá, ele vai ser auditado, evidentemente. Por isso, nós temos que ter todo o cuidado, né, para montar esse processo. Nós estamos entregando hoje documentos, um documento, como disse o doutor Daniel, o primeiro emplacamento, de 20 a 40 minutos. É a nossa média hoje de entregar uma transferência. A pergunta do nosso companheiro lá de Santa Luzia, né, que seria, até eu vou mostrar aqui um processo, o doutor Sandro trouxe, que é um processo paranaense, que está o selo, né? Aqui é a montagem do processo. Ele, né, documentos que aqui estão inseridos, né? Não... E aqui nós entregamos ele para o Detran, né? O documento sai. Mas não precisa ser entregue, nós entregamos depois que a gente concluir, a gente entrega os lotes, né? Com 10 processos cada um. Esse é um projeto que nós queremos no Brasil inteiro. Não adianta nós aqui no Paraná sermos uma ilha com todas essas benesses e o despachante do lado de São Paulo não ter esse direito. O despachante de Santa Catarina não ter isso. Nós temos que ter uma unidade no país com o despachante fazendo tudo no seu escritório, porque nós temos capacidade para isso. A maioria dos despachantes nós somos gente honesta, nós somos gente de bem e podemos fazer isso. Essa é a primeira questão. A questão do Renave. Como no Paraná nós temos na nossa lei, que inclusive está sendo debatida no Supremo, a lei estadual diz que no Paraná, somente e exclusivamente, o despachante e o Detran que podem fazer vistoria. O primeiro emplacamento, o sine qua non, tanto o primeiro emplacamento como transferência, aquisição, registro de outro estado, etc., tudo isso aí é obrigatoriamente a vistoria necessária. Pois bem, o projeto desse Renave, ele pode ser aplicado em Minas. Por quê? Porque o primeiro emplacamento em Minas não necessita vistoria, no Paraná precisa. Entende? Então, não adianta a pessoa querer, o lojista, o garagista lá querer ter o sistema, ele não vai conseguir fazer a vistoria. E a vistoria é obrigatoriamente feita ou pelo Detran ou pelo despachante. Então, aí é uma situação que não tem como aplicar o Renave no Paraná. Ele pode aplicar, ter o controle de entrada e saída dos carros, dos veículos. Agora, o manejo do processo ele não pode fazer. Por quê? Porque todos os atos do Paraná têm que ter a vistoria veicular constante no processo. E por que tem que ter? Por que nós dizemos que a vistoria é obrigatória? O emplacamento também. Porque aqui nós também temos um controle na vistoria do odômetro. Ou seja, qual é a quilometragem do veículo. Por quê? Porque estamos vendo agora, aí recentemente, várias quadrilhas especializadas em adulterar a quilometragem dos veículos, diminuir a quilometragem dos veículos. Então, nós temos que contar o carro quando ele sai da fábrica. Foi da fábrica, saiu para a concessionária, o senhor comprou o veículo, o que nós temos que fazer? Temos que ver a quilometragem dele. Mas se é zero, o carro vai sair zero? Não. Às vezes o cidadão, para ir emplacar o veículo, ele demora uma semana. E nessa uma semana, quanto que ele já rodou? Ele já pode ter ido para a praia, pode ter viajado com um parente. Quer dizer, de repente, em uma semana, ele já rodou 100, 120 quilômetros. Então, nós registramos que ele começou uns 120 quilômetros. Quer dizer, ele vai vender o carro para o Sebastião, esse carro, se ele vendeu, ele já está com 121 quilômetros. Ele não pode estar com 80. Entendeu? Por isso que nós entendemos que a vistoria no veículo é necessária no veículo zero, porque lá na frente nós vamos ter a certeza de quantos quilômetros aquele veículo rodou. É por isso, para garantir o contribuinte, para garantir o comprador do veículo, que ele não está comprando um carro com 20 mil quilômetros. Ele está comprando um carro com 200 mil.
Essa que é a questão. Então, nós aqui no Paraná entendemos, e eu acho que o Brasil inteiro deve seguir essa linha. O odômetro no primeiro emplacamento é excepcionalmente necessário, para que a gente tenha um controle da vida desse veículo ao longo da história, né? Para que você não compre um carro gato por lebre. Então, essa é a questão. Por isso que no Paraná o Renав entrou, mas ele não entrou na sua plenitude por conta da necessidade da vistoria veicular no primeiro emplacamento também. No veículo usado nem se fala. Aí vai precisar realmente a vistoria. Então, a vistoria é o ponto fundamental na nossa vida profissional. E por isso que nós lutamos. Por isso que a Federação Nacional vai lutar. E vai continuar lutando, pugnando para que o despachante de trânsito seja o responsável pela vistoria veicular dos processos de transferência, de aquisição, de primeiro emplacamento, enfim, de tudo. Esse é o projeto da Federação Nacional e é por isso que nós vamos lutar. Tal qual lutamos no Paraná. Tal qual fizemos aqui num longo e árduo 15 anos de trabalho. Convencendo as autoridades, mostrando a importância do despachante. E vou dizer mais uma coisa, que é o grande, para fechar, que é o mais importante de tudo. Muitas vezes, isso vai para todos os despachantes do Brasil, o Detran está fechado. Muitas vezes a unidade de trânsito não está funcionando, mas o nosso escritório está aberto. Quantos domingos os despachantes não fazem trabalho em feiras, em feirões de automóveis, dando seu apoio, dando seu trabalho, recolhendo taxas para o Estado? Enquanto isso, o Detran está fechado, nós estamos trabalhando. O despachante não para. O despachante é um grande auxiliar, um grande braço do Estado quando ele refere ao Detran, os Detrans. Nós temos um grande braço, um grande centro de apoio. As autoridades têm que entender isso. Nós não fazemos greve. Quantos estados nós temos problema aí com greve de servidor? No Paraná, não existe isso. Então, eu quero agradecer muito. Agora estou vendo aqui o Carlos Despachante Rodrigues. Sou do Paraná e parabenizo o grande trabalho do nosso sindicato. Não, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, Carlos. Nossa obrigação é essa, é trabalhar pelo despachante. Se não fosse pelo despachante, eu ia fazer outra coisa. Nós íamos fazer outra coisa. Íamos continuar no meu escritório, aumentando a minha clientela, buscando clientes novos, etc, etc. Quando você está à frente do sindicato, você tem que se lembrar da categoria. Então, a Laércio Almeida Gomes, caramba, quero ir embora para o Paraná. Na verdade, é um trabalho que a gente pode fazer em todos os estados. A federação está aí para isso. Tá? Não queremos briga com ninguém. Não queremos briga com ninguém, não queremos. Nós só temos um projeto que difere do projeto dos conselhos. É simplesmente isso aí. Vamos tentar dialogar mais? Vamos. Mas o despachante de trânsito precisa ter o cuidado que ele merece. É isso aí. Doutor Edson, nós vamos trazer o senhor aqui de Belo Horizonte, vamos fazer aqui, o Portal Despachante vai promover um encontro com o senhor aqui com a categoria. Nós vamos estar vendo a sua agenda para a gente debater o Renave e vamos estar com o senhor em Brasília também nos ajudando aí a combater essa questão de enfrentamento para o Renave, né? Eu queria que o senhor desse uma palavra final à categoria. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Primeiro eu quero agradecer, Sebastião, a oportunidade, porque quando a gente olha, houve um lado só, não vê o outro, e você teve a inteligência de fazer o contraponto. Não estou dizendo que nós estamos certos, que o outro lado está certo, um está errado. Não. É para o despachante raciocinar e ver qual é o caminho melhor que a gente vai seguir. Isso é uma situação. Mas, fundamentalmente, agradecer também, mandar o meu abraço aos despachantes mineiros. Porque o despachante mineiro ele é muito importante dentro da Federação Nacional. Nós temos aí, dentro da executiva da Federação Nacional, o nosso companheiro Anderson, que é um abraço, Anderson. O Anderson é um grande companheiro. Apesar de ter me falado que eu sou o quê? Tal de... Sidney Magal. Você chama Sidney Magal. O Anderson é um grande companheiro. O meu vice-presidente, companheiro de tantos anos na federação, trabalhando, que é o Bochecha, lá de Uberlândia. Também da executiva, o Elvis. Está aqui o Elvis Souza Badico, o atual presidente do sindicato. Um abraço, Elvis. Dos despachantes do Triângulo Mineiro e Além Paraíba. Também é um grande companheiro nosso. A Valdimeire, uma outra companheira, eu chamo assim, né? A Guerreira do Norte,
ela tem levantado a bandeira sem condições financeiras, muitas vezes, viajando pelos sertões do Maranhão, que é um estado grande, com o seu carrinho, está lá, vai a Imperatriz, vai a Balsas, é um estado grande, muito grande. O trabalho que ela faz solita, vai lá, faz um trabalho bonito. Eu quero também parabenizá-la. A diretoria o nosso companheiro lá, o Renato, do Rio Grande do Norte, o nosso pessoal do Amazonas, né? Que também está junto, o pessoal de Pernambuco, de estados que estão imbuídos nessa questão de fazer o despachante crescer. Então, já estou tratando do assunto, estarei em Belo Horizonte, já tive uma audiência pública ali, né? E uma outra coisa, eu estou vendo o Elvis aqui, posso tomar até o teu... Você é o apresentador, mas eu até... O Elvis pode falar, fica à vontade. É nosso, despachante é nosso. Inclusive, financiamento da FENADESP, pois o trabalho dela é de suma importância para todos. Eu acho também. Mas eu me sinto também muito à vontade para falar o que eu falei, talvez me perdoe se às vezes eu ultrapassei o bom senso, às vezes eu me empolgo demais, eu sou assim, eu sou muito coração, eu sou muito vibrante nesse ponto. Eu me sinto à vontade porque nós nunca pedimos dinheiro. Nós nunca mandamos pedindo dinheiro, valores para o despachante. A gente apresenta o trabalho e não é obrigado a pagar a federação. Né? A federação não é obrigada a pagar. Quem quiser ajudar, a gente está fazendo um projeto para quem quiser ajudar espontaneamente a federação, para que a gente consiga manter a nossa sede lá em Brasília para todos. O Anderson tem chave, inclusive, da sede. Ele pode entrar a hora que ele quiser. Ele tem chave da sede lá de Brasília. E está à disposição, ele pode sentar. A dona Maria de Jesus, que é a nossa presidente do sindicato, recém-criado, Sindicato dos Despachantes de Trânsito do Distrito Federal, está com a gente, ela trabalha, ela opera dentro da federação, já que o sindicato ainda não tem sua sede própria. Então, a federação está para isso, está para brigar. E nós vamos trazer o Siditran aqui de Minas para a FENADESP. Já falei com o Orlando, um abraço, Orlando. Vamos trazer o Siditran para fortalecer a FENADESP. Para nós é importante essa ajuda, né? Essa ajuda financeira. E também deixar claro que eu estaria em Belo Horizonte, eu gosto muito de BH, né? Vamos divulgar as datas aqui no portal, viu? Exatamente. Vou passear na Rua Tamoios, na Rua Rio de Janeiro, no centro, e também no Mineirão, que eu sempre gosto de futebol, né? Lá no Horto, para ver lá no Estádio de Independência. Eu sempre gostei muito de BH. A cidade que tem, para quem não sabe, que é o Brasil inteiro, né? Tem bares maravilhosos, né? E boa música, e uma comida extraordinária, que é a comida mineira, adoro. E eu estarei com muito prazer aí em Belo Horizonte para rever os amigos, rever os companheiros. Também avisando também ao Elvis, que em breve também estarei em Uberlândia para comer aquele torresminho mineiro, que é extraordinário também, tomar uma cervejinha no mercado lá de Uberlândia, que é fantástico. Quero mandar meu abraço também ao pessoal de Brasília, enfim, a todos que colaboram, a nossa secretária, Maria Célia, que está lá em Brasília, está à disposição de todos para qualquer trabalho que for necessário, é só ligar. A gente vai passar, viu, Sebastião, o telefone depois da FENADESP, lá de Brasília, né? O pessoal pode ligar. Vamos divulgar no portal Despachante. Para divulgar no portal Despachante o telefone. Porque às vezes você tem um processo, ele vai acaba lá em Brasília, acaba lá no Senatran, e fica lá parado. Nós vamos ter gente lá para ir lá e cobrar e pedir que desenrolem os processos que lá estão em Brasília. Então é para trabalho. Nós estamos aí para trabalhar e me queiram bem que não custa nada, viu? Tá bom, doutor. Muito obrigado pela contribuição no portal, muito bom aí, e a gente ouvir esse outro lado, né, essa visão aí, não está caminhando junto. Eu sinta-se, o portal aí da FENADESP também para estar divulgando alguma novidade, sinta-se à vontade aí, tá bom? Vamos contar com o senhor para estar escrevendo artigos lá no portal Despachante Online para a categoria, o doutor Daniel também aí. Um abraço a toda a equipe técnica do senhor, a sua assessoria de comunicação aí. A Verônica, que está aqui ao meu lado também, né? A Verônica, um abraço para ela. Muito obrigado pela atenção com a gente, doutor. Muito obrigado. Um abraço a todos e saúde para todos nós e sucesso para os despachantes do Brasil. Um abraço. Eu quero lembrar o pessoal que essa live vai estar disponível no portal Despachante. Não está compartilhando também com o pessoal para estar colocando na FENADESP, lá no pessoal do sindicato também aí. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Deixe o seu like e compartilhe essa live com a categoria.
porque nós queremos esclarecer a categoria e mostrar que há saída, sim, para o despachante de trânsito. Forte abraço a todos, gente.